Com a aparição de Jesus para cumprir tanto o seu ministério terreno, como trazer a esperança da promessa prometida por Deus aos profetas. Você sabe a forma que Jesus ministrava os seus ensinos? Será que Jesus ele possuía uma estrutura como hoje nós temos e dizem que ali é um templo ou uma igreja? Veja nessa imagem, será que é assim que você imagina que Jesus ele ministrava naquela época? Eu convido você a ficar comigo até o final desse vídeo. Eu vou trazer para os irmãos um breve resumo de como foi a história da construção do templo, né? A fase do primeiro templo, do segundo, até o terceiro templo, que no caso é o mesmo templo, porém houve algumas modificações. E você vai conhecer também o templo a qual Jesus conheceu. O templo, construído no Monte Moriá, em Jerusalém, no qual estava centralizado o culto a Deus em Israel, substituiu o tabernáculo. O primeiro templo foi construído por Salomão, mais ou menos em 959 a.C., e destruído pelos babilônicos em 586 a.C. O templo, propriamente dito, media 27 metros de comprimento, por 9 de largura, por 13,5 de altura. Estava dividido em duas partes. O lugar santíssimo, que é o Santo dos Santos, que media 9 metros de comprimento, e o lugar santo, que media 18 metros. Encostados nos lados e nos fundos do templo, havia 3 andares de salas destinadas a alojar os sacerdotes e servir como depósito de ofertas e de objetos. Na frente havia um pórtico, onde se encontravam 2 colunas chamadas Jaquim e Boaz. No lugar santíssimo, onde só o sumo sacerdote entrava, uma vez por ano, ficava a Arca da Aliança, cuja tampa era chamada de propiciatório. No lugar santo, onde só entravam os sacerdotes, ficava o altar de incenso, a mesa dos pães da preposição e o candelabro. Do lado de fora havia o altar de sacrifícios e um grande tanque de bronze com água para a purificação dos sacerdotes. Em volta do altar estava o pátio, ou átrio, dos sacerdotes. A construção do segundo templo foi feita por Zorobabel. Começou em 538 a.C. e terminou em 516, mais ou menos. O terceiro templo foi ampliado e embelezado por Herodes o Grande a partir de 20 a.C. Jesus andou pelos seus pátios. As obras só foram concluídas em 64 depois de Cristo. Nesse templo havia 4 pátios: os dos sacerdotes, o dos homens judeus, o das mulheres judias e o dos gentios. No ano 70, contrariando as ordens do general Tito, um soldado romano incendiou o templo, que nunca mais foi reconstruído. E um detalhe importante, tá? Fica até o final, porque você vai saber o local ou um dos locais que Jesus trazia os seus ensinos. Será que os ensinos de Jesus, eles aconteciam dentro do templo? Fica comigo e aprenda um pouquinho mais da palavra de Deus. Quero que você observe a foto acima, a que está mais colorida, na parte superior. Você vai encontrar onde está escrito o Pórtico de Salomão. No Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 10, verso 23, diz assim: Jesus passeava no templo, no Pórtico de Salomão. E também em Atos capítulo 3 e capítulo 5, a gente encontra 2 passagens onde este pórtico ele é mostrado como algo frequente, tanto na vida de Jesus como na vida dos discípulos. Então, Atos 3:11. Apegando-se a ele, a Pedro e a João,
todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. E Atos capítulo 5, verso 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. E o próprio Jesus, em Lucas capítulo 21, verso 37, é narrado assim: Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras. E em Lucas 22:53, o próprio Jesus declara assim: diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Então, irmãos, os encontros que Jesus tinha, os discípulos também, como relatado no livro de Atos, em um dos pontos era o pórtico de Salomão, ou os locais ali ao redor do templo destinados aos judeus, e fora, né, tinha também o pátio dos gentios. Então, como Jesus pregava tanto para judeu como para gentios, e assim os apóstolos também faziam, então o encontro deles eram nessas áreas e nunca dentro do templo, mas no complexo do templo. E para finalizar, eu peço ao irmão, à irmã que chegou até aqui, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, deixar o seu joinha aí, para estimular a trazermos mais vídeos com esse cunho de conhecimento aos irmãos. Até o próximo vídeo e Deus abençoe.